Se você quiser, já pode ir abrindo sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. Enquanto você vai localizando o texto, eu quero só aproveitar para dizer o seguinte. Alguns anos atrás, uma pessoa me perguntou: pastor, se o senhor tivesse uma oportunidade de pregar uma mensagem assim para o mundo inteiro, né? Eu lembro que nessa hora interrompi ele e falei: estamos falando de crentes ou não crentes? Ele falou: não é pregar o evangelho, mas pregar para os cristãos do mundo todo. Vamos supor que o senhor tivesse a oportunidade da sua vida. A mensagem seria traduzida simultaneamente, transmissão via satélite, crentes do mundo inteiro poderiam te ouvir. Ou seja, o senhor tem uma chance de oferecer talvez o que você tenha de melhor para abençoar a igreja de Jesus na terra. Ele olhou para mim e falou: qual mensagem o senhor pregaria? Eu falei: não era mais fácil você só ter dito qual a mensagem que eu julgo ser mais importante? Ele falou: pastor, sem esse drama não ia ter a mesma emoção assim no coração da gente. E eu precisei só de alguns segundos para responder que eu pregaria exatamente esse assunto que eu vou compartilhar com vocês hoje. Acredito que é uma das questões talvez mais importantes quando falamos de um cristianismo prático, frutífero, permanente que nós podemos ter. Então, vamos lá, Hebreus capítulo 6. Eu não sei se vocês vão projetar Almeida atualizada ou Nova Almeida. Aí eu tento ficar igual, de preferência uma das duas. Atualizada? Ok. Vamos do versículo 4 ao 9. Eu estou dando uma conferidinha ali, porque às vezes tem uma diferença, apesar que não deveria pela sigla, entre ARA e só RA. Mas nós já vamos descobrir lendo, não deve ser tanto também. Hebreus capítulo 6, então, a partir do versículo 4, nós vamos ler até o 9. O texto sagrado diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Essa palavra significa desonra pública, vitupério, vergonha. 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falamos, ou que falamos dessa maneira. Bom, eu quero chamar sua atenção, em especial, para o versículo 9. Quando ele diz, né, estamos persuadidos, a versão revisada de Almeida diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Então ele estava dizendo: nós estamos convictos, persuadidos, temos certeza, esperamos de vocês coisas melhores. E nós só podemos entender essa frase dentro desse contexto. Foi por isso que lemos os versículos anteriores. Nós poderíamos simplesmente pegar a declaração do versículo 9 de que Deus espera de nós coisas melhores, porque Ele de fato deu o que Ele tinha de melhor por nós, Cristo Jesus, e Ele espera que haja da nossa parte correspondência, né, e dedicação. Isso seria uma aplicação, falando do sentido geral para todo crente, do que a Bíblia como um todo ensina. Mas dentro desse contexto, porque normalmente quando nós vamos interpretar a Escritura, nós vamos levar em conta quem escreveu, para quem escreveu, em que contexto escreveu. Então, dentro desse contexto, o autor começa falando de um grupo de pessoas que fracassou na fé, que não apenas caiu, mas o texto diz: caiu a ponto de não poder mais ser renovado para arrependimento. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E depois de mencionar esses crentes que falharam, que fracassaram, vamos lembrar que ele está se dirigindo a pessoas que estão de pé. Ele não está falando com os que caíram. Ele menciona os que caíram, mas ele está escrevendo aos que estão de pé. E é para esse grupo que ele diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores.
O que são essas coisas melhores? Em primeiro lugar, nós precisamos levar em conta o que ele relacionou na vida daqueles que caíram. Eu sei que existe uma linha de pensamento, uma linha teológica que tenta defender que se um crente, se desviou por completo, principalmente desses que a Bíblia diz que não tinha a menor condição, eles tentam alegar que nunca tiveram uma experiência genuína com Deus. Eu discordo com veemência. O livro de Hebreus é muito claro, não só nesse texto. Capítulo 10, verso 26 diz que se decidimos deliberadamente viver em pecado, depois de termos o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para os pecados. Quando ele fala do pleno conhecimento, não é uma mera ou simples informação intelectual, nem subjetiva ou vaga, está falando de conhecimento pleno, completo, da revelação na sua medida cheia. E alguém decide deliberadamente depois disso viver em pecado, a Bíblia diz já não há mais sacrifício para os pecados. Aliás, se você segue a leitura do capítulo 10 e chega no verso 29, a Bíblia diz que essas pessoas calcaram aos pés o Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajaram o Espírito da graça. E quando eu vejo alguém dizendo, não, é porque não converteram de verdade, de como é que foram santificados com o sangue de Jesus sem terem se convertido. A Bíblia diz que profanaram o sangue que os santificou. Então é possível alguém cair e não apenas cair na fé. O apóstolo Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. O que é um naufrágio? Alguém entra num barco, atracado num porto, com um propósito, fazer uma jornada, e ao completar a jornada, descer em segurança no porto de destino. Agora, muitas vezes o que acontecia é que o naufrágio impedia as pessoas de completarem a jornada e normalmente elas pereciam no caminho. Ao usar essa alegoria, ele está falando de crentes que nunca completaram a jornada da fé e pereceram antes. Não está dizendo de gente que não creu, está falando de gente que começou crendo, mas não terminou a carreira. Jesus, em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, fala de gente que a semente da palavra nem produziu fruto no coração. É gente que ouviu e não deu resposta para Deus. Mas ele fala de gente que recebeu a palavra, ela inicialmente dá fruto, mas é abortada no meio do processo. Seja que caiu em solo rochoso, seja que caiu entre espinhos, nós precisamos entender que mais importante do que apenas começar a carreira cristã, é terminá-la, é concluí-la. É poder dizer como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E a mensagem que eu quero compartilhar hoje, ela vem baseada nessa preocupação pastoral, que eu carrego no meu coração. Eu tenho percebido, e já antes de ser pastor eu sabia disso, desde que nós éramos mais ou menos 30 milhões de evangélicos na nação, que a média de desviados é gigantesca. A média é de 1 para 1. Para cada um crente firme que você tem hoje dentro da igreja, você tem do lado de fora um desviado. Quem prega um pouco o evangelho, toda hora vai esbarrar com gente que se desviou e se afastou de Jesus por aí. E essa estatística se mantém até hoje. No último censo, há 10 anos, quase 11 atrás, nós éramos 40 milhões de evangélicos na nação. As fontes mais conservadoras estão dizendo que somos hoje no mínimo 50. Os mais empolgados estão dizendo que já passamos dos 60 milhões. Eu vou esperar o próximo censo sair, porque a gente pode ter simplesmente uma opinião que não é baseada em fatos claros. Mas uma matéria publicada na revista Veja, eu lembro que era matéria de capa, não me lembro se foi no finzinho de 2016 ou logo no início de 2017. Eu lembro que o prazo eram 23 anos, dizia que no máximo, até 2040, os evangélicos seriam maioria na nação. Isso não é uma palavra profética, gente. Isso é gente que nem necessariamente gosta muito da gente ou dos nossos valores, admitindo, aplicando pura estatística, que na pior curva gráfica do crescimento, em no máximo 23 anos, isso na época, nós seríamos maioria na nação. O crescimento da igreja evangélica nos mostra que o evangelismo, embora possa melhorar, não é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio repousa nessa estatística. Se hoje somos 50 milhões de evangélicos, nós temos pelo menos 50 milhões de desviados. Poderíamos ser o dobro. E isso é o que preocupa o meu coração. Eu lembro quando começou a se falar muito a respeito da importância de células e discipulados, já no final da década de 90 no Brasil, a conversa entre os pastores era, nós não podemos deixar que a porta dos fundos seja do mesmo tamanho que a da frente, que o povo saia do mesmo jeito que entra. Hoje em dia nós não estamos querendo nem ter porta dos fundos, na época a gente só queria diminuí-la. Mas
Eu lembro que logo no início do meu ministério eu pensava, bom, se uma pessoa de fato tiver um encontro genuíno com Cristo, precedido pelo arrependimento, Jesus, antes de pregar a fé, dizia arrependei-vos, e depois ele dizia crede no Evangelho. Eu pensava, se a pessoa tiver um encontro genuíno, precedido pelo arrependimento, que então seja acompanhado de uma fé que brota de uma revelação da palavra de Deus, e é selada com o novo nascimento. Se essa pessoa for introduzida numa experiência com o Espírito Santo, tiver um bom discipulado e orientação bíblica, e aprender logo cedo a importância do sobrenatural, das marcas do reino de Deus evidentes na sua vida, provavelmente esse crente não vai ter problema. E eu imaginava isso desde o início do meu ministério pastoral. Para meu choque, com poucos anos à frente da igreja, eu descubro nesse texto de Hebreus que essas pessoas tinham todas essas características. Quando o autor diz que é impossível renová-los para arrependimento, ele está admitindo que houve um arrependimento prévio. Então eles passaram pelo arrependimento. Quando ele diz que foram iluminados, ele não só diz que a luz de Deus resplandeceu nas trevas da vida deles, mas o termo iluminado no Novo Testamento enfatiza revelação. Eles não receberam um evangelho mal pregado, mal explicado. Eles tiveram entendimento espiritual, foram iluminados. Quando o texto diz que receberam o dom celestial, está falando de novo nascimento. E para poupar tempo, em vez de gastar tempo aqui provando que essa frase fala do novo nascimento, eu vou para a próxima, que exige que eles tenham que ter nascido de novo. O texto diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Se você recordar lá em João 14, quando Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar, ele diz, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro consolador, um outro ajudador, referindo-se ao Espírito Santo. Ele diz, o qual o mundo não vê, nem o conhece, nem o pode receber. O que Jesus está dizendo é que alguém que não é convertido não pode receber o Espírito Santo. Em Romanos 8:9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quem é dele tem o Espírito Santo e quem não é dele não pode ter. A Bíblia é muito clara sobre isso. Portanto, quando o texto diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo, isso significa que não apenas nasceram de novo, mas receberam algo vital, como nós vamos falar na ministração, para a sua caminhada com Deus. O texto diz, eles provaram a boa palavra de Deus. Essa palavra traduzida aqui, provaram, ela dá a ideia de testar o sabor. Portanto, há traduções que preferiram, saborearam, degustaram a boa palavra de Deus. Isso significa que além do evangelho pregado inicialmente, eles foram discipulados, orientados, alimentados, fundamentados na palavra de Deus. E ainda provaram os poderes do mundo vindouro, as manifestações do sobrenatural que estão à minha e à sua disposição. Quer seja alguém orando com fé e recebendo uma intervenção de Deus, quer seja uma manifestação de um dos dons do Espírito Santo, mas essas pessoas viveram todas essas 6 características. Arrependimento, foram iluminadas, tiveram revelação, nasceram de novo, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E com tudo isso, não apenas caíram, mas como diz o texto, caíram de tal forma que não podiam ser renovados para arrependimento. A Bíblia não está dizendo com isso que toda pessoa que se desviou não tem mais conserto. Pelo contrário, eu gosto de citar Lucas 15 e dizer que Lucas 15 é o capítulo do desviado na Bíblia. Jesus, em 3 parábolas, fala com roupagens diferentes a mesma verdade. Primeiro, ele fala de uma ovelha perdida, depois ele fala de uma moeda perdida, depois ele fala de um filho perdido. Todos os 3 foram recuperados e houve festa quando aquilo que se perdeu foi recuperado. E Jesus claramente fala de quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Quando Tiago escreve, as últimas palavras de Tiago na sua epístola, capítulo 5, versículos 19 e 20, se for rápido de endereço pode acompanhar, senão só anota, ele diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então a Bíblia está dizendo de alguém que desviou da verdade, mas foi recuperado, restaurado.
Portanto, não estou dizendo, em absoluto, que os desviados estão comprometidos. Aliás, eu creio no mover de Deus de grande restauração entre os desviados da nossa nação. Já faz um bom tempo, né, que lá em Curitiba a gente sempre termina fazendo apelo para quem quer entregar a vida a Jesus e quem quer reconciliar-se com Ele. E eu creio numa enxurrada de desviados voltando para a casa de Deus e sendo recebidos com festa. Não apenas pelo Pai e os anjos, mas por nós que somos parte da família. Amém? No entanto, que alguém pode se desviar a ponto de não ter mais volta, isso também é inquestionável. Difícil para alguns na prática é estabelecer onde está essa linha sem volta. Jesus falou a respeito disso. Ele disse, alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para ele, nem nesse mundo, nem no vindouro. Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, a declaração de Deus sugere que haverá um momento onde ele não mais estará perto e não mais poderá ser achado. Agora, independente da dificuldade de estabelecer onde é esse limite, eu não quero nem chegar perto dele. Outro dia o irmão falou, pastor, eu preciso saber onde é o limite para não brincar. Eu falei, não, você precisa não brincar justamente porque não sabe onde é o limite. Porque pelo jeito você quer saber o limite para brincar até perto dele. Né? Nós não podemos dizer com certeza, há muitas variantes, né? Quando é que alguém extrapola. Mas eu e você precisamos saber que é um ponto que pode ser ultrapassado. E essas pessoas que tiveram uma experiência genuína com Deus, infelizmente, acabaram ultrapassando esse ponto. É por isso que o autor diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores. O que significa isso? Que todas essas 6 evidências no grupo que caiu, arrependimento, ser iluminado, nascer de novo, participar do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, embora sejam coisas não só importantes, elas são vitais, não há vida cristã sem elas. O que ele está dizendo não é que elas não são importantes, mas o que ele está dizendo é que elas não são suficientes. Se você quer concluir essa carreira, e eu não sei você, mas não há nada que me mova tanto na minha caminhada com Deus do que imaginar esse momento final de cruzar a linha de chegada. De ver o rosto sorridente, feliz de nosso Senhor, dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu vivo a minha vida em função desse dia, eu vivo a minha vida em função dessa frase. Eu quero completar a carreira como o apóstolo Paulo declarou. E quero ver o maior número possível de crentes vivendo exatamente da mesma forma e completando isso. Então, quando ele está dizendo esse grupo de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele está dizendo que essas coisas são importantes, mas não são suficientes para quem quer terminar. Ou seja, eles tinham isso, mas faltou alguma outra coisa que deveria ser tratada, né, como não só importante e vital, mas inegociável. Então o ponto prático é, o que é essa coisa melhor que se espera de nós? Coisas que acompanham a salvação. Não é algo que precisamos para ser salvos, é algo necessário na vida dos que já foram salvos. Deus não exigiria de nós coisas melhores, por meio da sua palavra, sem ser claro a respeito do que é isso. Em primeiro lugar, se a gente não consegue entender o que são as coisas melhores, nós nem podemos satisfazer a expectativa de Deus. E se Ele exige de nós algo que a gente não sabe o que é, além de ser impossível correspondermos, seria no mínimo injusto. Então a pergunta é, o que exatamente se classifica nessa expectativa? Eu creio que nos versículos 7 e 8 nós temos a resposta. Durante muito tempo, lendo esse texto, eu olhava para os versículos 7 e 8, com aquela sensação, falando a linguagem informática, de que alguém copiou e colou o texto no lugar errado. Eu já fiz isso escrevendo, sem querer, né? Copiei ou recortei de algum lugar um texto e sem querer inseri em outro. Na hora que eu lia, não fazia sentido nenhum. Eu dizia, não me lembro de ter escrito essa coisa sem pé nem cabeça, até entender o que é que eu tinha feito. No entanto, quando você avalia esse texto, e algo que eu tenho aprendido, é principalmente quando estamos diante de textos que têm algum desafio de interpretação, é que a gente não apenas procure os comentários e a opinião dos estudiosos. Há momento onde isso ajuda e há momento onde isso atrapalha. Eu costumo fazer isso, mas algo que eu dou mais valor até do que só esse tipo de consulta e estudo, é gastar muito tempo com o texto. É ler, reler,
Então lê mais uma vez, e outra vez, e lê de novo, e orar, e ler, e ficar diante de Deus, dizendo, Senhor, o que é que eu não enxerguei? O que é que eu não estou entendendo? Até que, de repente, parece que os olhos da gente se abrem. E, de repente, você enxerga o que estava ali o tempo todo. Eu lembro que depois de um processo de muito tempo nesse texto, o Espírito Santo me fez perceber que os versículos 7 e 8, na verdade, são uma parábola, uma alegoria, uma ilustração que é colocada no meio da história. A prova de que isso não está fora do contexto é que no versículo 9 ele vai arrematar a ideia dizendo, de vós, amados, vocês estão de pé, esperamos coisas melhores do que o que tinha na vida daqueles que caíram. Então, considere comigo, o autor de Hebreus está escrevendo a um grupo de crentes firmes, falando a respeito de crentes que fracassaram. Então vamos mudar a terminologia e dizer, ele está escrevendo a crentes bons, falando de crentes ruins, em termos de cumprir o propósito. E aí, de repente, ele entra com uma alegoria falando de terra boa e terra ruim. Vamos ler de novo os versículos 7 e 8. Ele diz, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Eu lembro que o dia que eu entendi que o texto está falando de terra boa e terra ruim, como referência a crentes bons e crentes ruins, eu de repente comecei a pensar, peraí, qual é o diferencial entre um tipo de terra e outro? Qual é um diferencial entre um tipo de crente e outro? E a minha primeira percepção, que depois evidentemente se mostrou, quando você avalia o todo da mensagem bíblica equivocada, foi imaginar, bom, a primeira terra produz fruto, porque sobre ela chove. A Bíblia fala de chuva frequente caindo sobre ela. Mas no versículo 8, quando fala da terra ruim, não só não menciona a chuva, como fala de espinhos e abrolhos, que normalmente são o quê? Os indícios de uma vegetação numa terra seca, árida, de quase nenhuma irrigação. Então eu deduzi, sobre uma terra chove e sobre outra não. Mas, se isso fosse verdade, e quando falamos espiritualmente das chuvas, nós não podemos ignorar que a chuva é um investimento divino para que a terra seja frutífera. Então isso significaria que Deus está favorecendo um grupo e não está favorecendo outro. Isso significaria que a terra, então, ela seria vítima e não responsável a respeito do assunto. Porque não está no poder da terra fazer chover sobre si mesmo. Então quem determina a chuva é que seria o responsável e não a terra. E como dizer que você espera algo melhor de alguém se não está à altura da pessoa corresponder com aquilo que se espera? Se isso, na verdade, está estabelecido, determinado em um outro nível. Agora, essa própria ideia de um determinismo, que muitos querem classificar como se fosse o funcionamento da soberania de Deus, não cabe aqui. Porque o texto diz que a terra sobre a qual cai a chuva e produz bom fruto, ela recebe a bênção de Deus. Em outras palavras, ela recebe a bênção porque frutifica. E não frutifica porque recebe a bênção. Dá para entender a diferença? Então vamos de novo. Se a terra desse fruto só porque recebeu a bênção de Deus, então a gente estaria dizendo, Deus abençoa quem Ele quer que frutifique. E Ele amaldiçoa quem não quer que frutifique. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quem frutifica, Deus abençoa. Em outras palavras, Deus diz, eu correspondo à sua correspondência comigo. É bem diferente. Nós não vemos aqui Deus determinando, aliás, não é Ele que determina sobre quem chove ou não chove, nem no natural, nem no espiritual. E eu vou te provar pela Bíblia. No Sermão do Monte, Jesus diz que Deus faz sair o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Ele não está selecionando sobre quem manda a chuva, sobre quem não manda. Nem no natural, e agora vamos falar, nem no espiritual. Joel capítulo 2, ele começa a profetizar sobre as primeiras e últimas chuvas. As traduções mais antigas dizem a chuva temporã e serôdia. Eram as chuvas que antecediam o plantio e depois as chuvas que antecediam a colheita. E depois de usar essa ilustração, ele aponta para a interpretação dessa ilustração, dizendo em Joel 2:28, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A chuva é um dos sinais que aponta o derramar do Espírito Santo na Bíblia. E mesmo quando Deus está falando desse tipo de chuva espiritual, Ele não está sendo seletivo.
Ele não diz que é derramar do Espírito Santo sobre os crentes apenas. Ele não diz que é derramar sobre os crentes bons. Ele não diz que é derramar sobre os crentes bons das igrejas boas. Ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há uma ação do Espírito Santo na vida de toda a humanidade. Pastor, mesmo no não crente, principalmente no não crente. Mas o Senhor diz que ele não pode receber o Espírito Santo habitando nele. Isso não significa que o Espírito Santo não está trabalhando nele para que isso aconteça. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado. Só existe arrependimento no coração do homem porque, de alguma forma, o Espírito Santo está trabalhando e o homem precisou corresponder com o Espírito Santo. O novo nascimento que vem depois do arrependimento também é obra do Espírito Santo. Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Isso significa que para nascer de novo, assim como para o arrependimento que precede o novo nascimento, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Só depois disso é que ele vai habitar em nós. Mas até que habite, ele está agindo no coração de muita gente. É por isso que volta e meio nós ouvimos testemunhos de gente que foi tocado por Deus nos lugares mais estranhos. O mover do Espírito Santo não está confinado a um culto, a uma conferência. Tem gente que diz, pastor, eu estava lá no meio da balada, do nada, comecei a chorar, perceber que minha vida não fazia sentido, clamei por Deus, algo aconteceu e minha vida mudou. É gente contando esse tipo de experiência, de ser tocado por Deus numa boca de fumo, num motel. Sabe, o Espírito Santo está procurando trabalhar no coração de todas as pessoas, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como está lá em 1 Timóteo 2,4. Então não é Deus que decide sobre quem chove e quem não chove. Deus, na verdade, vai abençoar aquele que de alguma forma corresponde e frutifica. Então, aonde se dá essa correspondência? O verso 7 começa falando da terra que absorve a água da chuva. O segredo aqui não é sobre qual terra chove. O segredo aqui é qual terra aproveita a água que cai sobre ela ou não. A palavra aqui traduzida absorve aparece 66 vezes no Novo Testamento. Todas as vezes no original grego, ela é traduzida como beber. Algumas versões mais antigas diz a terra que embebe a água da chuva. Como a terra não bebe literalmente, como eu e você, procurou-se aplicar e contextualizar isso falando sobre absorver. Tem determinados tipos de solo que eles não retêm a água. E o problema deles não é falta de irrigação, é a incapacidade de segurar a água. E por não segurar, eles não conseguem produzir frutos. Embora o texto não fale com clareza no versículo 8 sobre chuva ou não, no versículo 7 é óbvio que o diferencial não é presença ou falta de chuva, é o que se faz com a chuva. E esse é o ponto principal que eu quero explorar nessa mensagem. Isso é um tema que a gente possa dar a ela, seria correspondendo ao Espírito Santo. Nós precisamos parar de achar que o mover do Espírito Santo está limitado a um culto. Há uma vida diária de relacionamento a ser vivida com o Espírito Santo. Por favor, diga amém. E não entender isso, acredito, tem sido um problema sério para muita gente. Outro dia alguém falou, mas pastor, o texto aqui está dizendo que essas pessoas se tornaram participantes do Espírito Santo. Eu falei, é verdade. Ele falou, como é que eles tinham o Espírito Santo e caíram desse jeito? Essa pessoa olhou para mim e falou, o Espírito Santo não é o selo que a Bíblia diz que foi dado para nossa garantia. Eu falei, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo. O problema é o que é que você está entendendo a respeito do selo. Porque alguns estão simplesmente atribuindo ao Espírito Santo a responsabilidade de não deixá-lo fazer nada de errado. Quando, na verdade, ele é um recurso para que eu e você não venhamos a nos perder. Mas não é uma imposição unilateral da parte de Deus para que ninguém se perca. É a oferta de um recurso que, se devidamente usado, vai nos manter no caminho. Outro erro nosso é tratar o selo como se fosse uma experiência cronológica, algo que acontece em algum momento da caminhada. Dá uma olhadinha comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 21 e 22. A Bíblia diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A NVI, a Nova Versão Internacional, ela não apenas traduziu esse texto, ela interpretou. Então eu quero ler o mesmo
texto na NVI, 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Aquele confirmar, eles apresentaram como permanecer firme em Cristo. O texto diz, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Outro dia alguém perguntou, mas pastor, a palavra propriedade está no original? Eu falei, não, mas o ato de selar só era feito por quem era o dono e o proprietário de algo. Então, pressupõe-se isso. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito Santo nos foi dado para que a obra iniciada possa ser concluída. De fato, ele depende dele, da sua obra em nós, e como eu vou falar da nossa interação com ele, a garantia de que eu e você possamos concluir essa carreira. Efésios capítulo 1, vá comigo para lá, também nos fala a respeito desse selo. O texto sagrado diz assim, vamos ler os versículos 13 e 14. O verso 12 termina com a expressão em Cristo, só para você entender o contexto. Depois de falar em Cristo, o verso 13 inicia dizendo, em quem, leia-se então em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. De novo aqui, a palavra penhor fala de uma garantia. E o Espírito Santo é apresentado como tal. Agora, a Bíblia não apenas mostra que eu e você recebemos um selo, mas as igrejas, as chamadas igrejas históricas, as denominações mais antigas, elas como consenso sempre acreditaram que o selo do Espírito Santo é algo que o crente recebe na hora da conversão, no novo nascimento. Por que que sempre pregaram isso? Porque o versículo 13 diz, depois que ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados. Então dizia, logo no momento em que a pessoa ouve, creu, correspondeu, ela é selada. E tentar estabelecer então um momento cronológico para o selo, é o novo nascimento. Particularmente eu não vejo o texto dizendo que é o novo nascimento. Eu vejo o texto dizendo que é depois de ouvir a palavra e crer. Não pode ser antes. Ninguém vai discordar disso. Mas não está dizendo que isso é algo automático que aconteceu só naquele momento. Quando chegamos na virada do século XIX, já para o 20, iniciou-se o chamado movimento pentecostal, um derramar de Deus que varreu a terra, o mundo todo. A experiência do batismo no Espírito Santo, que nos últimos séculos era vivida apenas em casos isolados aqui ou ali, começa a se multiplicar e isso varreu a terra. E nesse movimento pentecostal, junto com uma nova doutrina, tentando trazer luz e explicação sobre o batismo do Espírito Santo e os dons, começou-se a dizer que o selo do Espírito Santo não era recebido no dia do novo nascimento. Os pentecostais começaram a defender, não, isso é a experiência do batismo no Espírito Santo. Tanto que até hoje, pentecostal raiz mesmo, daqueles, né, canela de fogo, eles às vezes nem usam a terminologia de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Ele diz, fulano foi selado. Você ouve o testemunho no final da campanha de avivamento, 118 foram selados com o Espírito Santo. Até hoje é a terminologia do ambiente pentecostal. E apesar de respeitar muito essa teologia, eu discordo da definição dele sobre o selo. Porque ela foi baseada numa interpretação de experiências. Eles diziam, não, o selo não pode ser o novo nascimento, porque tem crente nascido de novo desviando. Então eles diziam, tem que ser o batismo no Espírito Santo, que é o que não deixa o crente desviar. Só que bastou algumas décadas de movimento pentecostal para se constatar que no mundo inteiro, crente nascido de novo e cheio do Espírito Santo continuava desviando. Aliás, era só ter lido Hebreus, que gente que participou, se tornou participante do Espírito Santo, pode desviar a ponto de não ter mais recuperação. O problema é que eles estavam tentando criar a ideia de um selo, tanto relacionado a uma experiência cronológica em algum lugar, como algo que atribui uma experiência vinda de Deus que não deixa eu e você nos perdermos. E com isso, nós perdemos completamente o entendimento do que deveria ser o selo. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz, e não entristeçais
o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo interpreta essa dinâmica do selo como algo que tem a ver com um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo e não com uma única experiência. E aqui nós precisamos entender o que é absorver a água da chuva, o que é o ato de corresponder com ele. Eu disse antes que o Espírito Santo é quem convence do pecado, logo sem o Espírito Santo não tem arrependimento. Agora, isso não significa que a obra é unilateralmente, divina, que só Deus faça algo. O mesmo Deus trabalha no coração do homem para que ele se arrependa, manda uma mensagem ao homem: arrependei-vos. E esse imperativo mostra que o homem tem responsabilidade de arrependimento. Mas o arrependimento nem é uma obra só humana, nem é uma obra só divina, é uma interação do homem com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, essa é a dinâmica da ação do Espírito Santo apresentada na Bíblia o tempo todo. Em Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo diz que o Espírito nos ajuda na fraqueza. A palavra ajuda, no português, ela pode ter dois sentidos. Ela pode falar de um trabalho conjunto, ou ela pode falar de substituição. Eu poderia, talvez, pedir uma ajuda, vou usar você de novo, Batista, que é o que está na minha frente, e dizer: Batista, me ajuda a mover esse púlpito. Isso pode ser entendido em dois sentidos. Eu posso estar ocupado fazendo outras coisas, e enquanto eu faço as outras coisas, ele me ajuda fazendo essa tarefa. Isso dá a ideia de substituição. Ou o púlpito pode ser algo pesado, e eu peço a ajuda dele porque eu não consigo fazer sozinho. Então eu estou convidando ele para um trabalho conjunto e não uma substituição. Agora, esse aspecto dúbio é só para aplicação da nossa palavra na língua portuguesa. A palavra que o apóstolo Paulo empregou no original é um palavrão, no sentido de ser grande: sunante lambanomai. É a composição de três palavras: sum, ante e lambano. Pastor Ilmai, é a conjugação da terceira pessoa no verbo depoente. Eu tinha decorado isso para impressionar vocês, mas esqueci o resto. Era bem legal do jeito que eu li lá. Mas o mai é uma conjugação. Sum. No início você pensou que eu conhecia muito as línguas originais, não era? Sum, ante e lambano, a composição dessas três palavras significa pegar firme. A palavra ante é bem conhecida nas línguas latinas, significa contra. Pegar firme, sum. Não, lambano é pegar firme. Sum, ante e lambano significa pegar firme contra alguma coisa com a ajuda de alguém. A palavra normalmente é traduzida como trabalho conjunto, como cooperação, operar em conjunto. Em outras palavras, sunante lambano fala de pegar a outra ponta do peso. A ajuda do Espírito Santo não é uma substituição para aquele crente folgado que sente: Espírito Santo, faz a obra aí. É uma dinâmica onde a gente de um lado, ele do outro, onde a gente interage. E nesse trabalho conjunto as coisas acontecem. Nós precisamos entender que desde o início, na obra do arrependimento, na forma como se vive a vida cristã, na dinâmica dos dons do Espírito Santo, tudo é interação. Paulo escreve a Timóteo e diz, 1 Timóteo 4,14, não seja negligente para com o dom que é em ti. A palavra ali, dom, carisma. Fala dos dons do Espírito Santo. Quando ele está falando sobre não ser negligente, ele deixa claro que o Espírito Santo não trabalha sozinho. Se Timóteo negligenciasse a parte dele de interagir com o dom não funcionaria. Em 2 Timóteo 1,6, ele diz, reaviva o dom que é em ti. A palavra traduzida reaviva é desperta, acorda, bota fogo de novo. Significa que o dom pode apagar, não porque o Espírito Santo está com preguiça, mas porque nós que precisamos interagir com ele não estamos fazendo a nossa parte. Toda a vida cristã, ela se resume em interação. E nós precisamos entender o quão essencial é essa interação. Em 2 Coríntios 13:13, na chamada bênção apostólica, em algumas versões modernas, isso virou um versículo 14, que as antigas não têm, param no 13. Nós lemos lá, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Agora, sabe como eu acho que a maioria dos crentes desse texto, como algo mais ou menos assim, que a graça do Senhor Jesus, o crente para e fala, é forte. Isso aqui é importante, porque lembra da frase, pela graça sois salvos. Ele disse, se não fosse a graça de Jesus, eu estava lascado.
Então ele diz, isso é importante. Aí ele continua, que o amor de Deus, o Pai, diz, também é forte. Importante, porque ele lembra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele disse, se não fosse o amor de Deus, eu estava perdido que só. É forte. Mas aí ele termina o texto. E que a comunhão do Espírito Santo, imagina o crente pensando, o que quer que seja, isso não é importante? Seja com cada um de vós. Pastor, por que o senhor disse que a maioria acha que não é importante? Porque a gente não pregaria tanto sobre a graça e o amor de Deus e ficaria tão quieto sobre a comunhão do Espírito Santo se a gente entendesse que é importante. A gente não cantaria tanto, e não estou dizendo que exageramos na outra parte, só que falhamos na última, a gente não cantaria tanto sobre a graça e o amor e tão pouco a respeito da comunhão com o Espírito Santo. Eu ouso dizer a você que assim como a graça de Jesus e o amor do Pai são essenciais, vitais à vida cristã, e não tem vida cristã sem eles, a comunhão com o Espírito Santo também é. Ela é apresentada no mesmo patamar, no mesmo conjunto, né, daquilo que o crente necessita. Mas de alguma forma nós acreditamos, né, diferente de alguns que talvez nem sabem direito a existência da dinâmica de uma experiência com o Espírito Santo, nós acreditamos que o que a gente precisava com o Espírito Santo eram algumas experiências. E esse foi o nosso erro. Então deixa eu fazer uma conta com você e avisar antes que eu não estou me perdendo na construção. Eu vou aparentemente dar uma volta para chegar onde eu quero. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, eu completei exatos, considerando o ano bissexto e tudo, exatos 17.581 dias de vida. Para você não ficar fazendo as contas 48 anos. Por que eu fiz a conta em dias? Porque eu fiz um cálculo generoso, gentil, imaginando que se eu comi no mínimo 1 quilo de alimento por dia. Teve épocas da minha vida que isso era uma refeição. Até aquela fase de criança, né? Na época está só mamando, depois ainda pequeno comendo pouco, a fase que queria comer mais, mas não tinha muita coisa para comer em casa por falta de recurso, né? A nova fase, convertido agora. Então, para ser generoso, vamos pegar um negócio que meio que serve para todo mundo, incluindo as mulheres. Se eu tivesse comido 1 quilo de comida por dia, média generosa, isso significa que eu já teria consumido até hoje, no mínimo, 17,5 toneladas de alimento. Gente, é muita comida. Eu fico imaginando quanto espaço a gente precisaria para estocar aqui 17,5 toneladas, se é que caberia aqui em cima do palco. Na boa, eu acho que eu já consumi umas 25 toneladas. Mas vamos ficar com 17,5. É muita comida, é ou não é? Não é muita comida? Agora, se eu parar de comer a partir de hoje, o que é que acontece comigo? Em algum momento eu vou morrer. Mas pastor, o senhor já comeu mais de 20 toneladas, mas se eu parar de comer, eu morro. E esse é o problema de muito crente. Ele fica tentando colocar o selo numa experiência. Não, o dia que eu nasci de novo, eu fui selado. Não, é o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Não, é o dia que eu... Querido, não importa quanta experiência você teve com o Espírito Santo. Se você parar de relacionar-se com ele, você morre. E esse é o problema de gente que simplesmente constrói a dinâmica de interação com o Espírito Santo em experiências. O que eu e você precisamos é de um relacionamento, é de comunhão, é de interação contínua com ele dia após dia. Então essas pessoas foram participantes do Espírito Santo, provaram o sobrenatural, sim, mas em algum momento elas deixaram de apresentar as coisas melhores. E nós precisamos estar atentos. Quando o Evangelho foi prometido, lá no livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, já havia uma terminologia que depois seria largamente usada no livro de Atos. Quando você lê o livro de Atos, leia o livro de Atos prestando atenção quantas vezes vai aparecer a palavra o caminho. Eles não falavam cristianismo. A maneira como se referiam à nossa fé no início era o caminho. Até porque isso é o que havia sido profetizado. Isaías, no capítulo 35, e no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Olha o que Deus está dizendo. Haverá um caminho santo. Não é para o impuro, é só para o povo de Deus.
Agora Deus estava dizendo, a capacidade de ser bem-sucedido ao trilhar esse caminho não depende de informação, conhecimento ou habilidades humanas. Deus está dizendo, nem o louco vai errar o caminho. Deus está dizendo, eu providenciei um caminho tal que não há necessidade alguma de se perder ao longo do trajeto. Agora, para que você entenda isso, a gente precisa dar uma olhadinha no mesmo livro de Isaías, no capítulo 30 e no verso 21, onde Deus diz, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando você olha para o que Deus prometeu, Ele não prometeu só um caminho. Ele prometeu que enquanto eu e você trilhássemos o caminho, haveria um guia. Haveria uma voz atrás de nós dizendo, esse é o caminho, ande nele. Quando você ameaçar pôr o pé para fora da direita, ele diz, não desvia para a direita, você volta para o caminho. Quando você ameaça botar o pé para a esquerda, ele diz, não desvia para a esquerda, volta para o caminho. O que que significa? Que o que Deus propôs para mim e para você não era apenas o caminho, mas Ele ofereceu junto com o caminho. Jesus fala a respeito de uma porta e um caminho que nos leva à vida. Embora haja outra porta e caminho largo que levem à perdição. A experiência de conversão é só a porta. Nós temos todo um caminho a ser trilhado, mas existe um alvo a ser alcançado. É por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo. Passar pela porta no encontro com Cristo foi extraordinário, mas isso é só o começo. O que realmente conta não é o começo, é o fim desse caminho, é aquilo que nos aguarda e nós não podemos nos perder. E Deus diz para que ninguém se perca. Eu vou dar a vocês um guia. De quem Ele estava falando? Em Romanos 8,14, Paulo diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um dos sentidos dessa palavra traduzida guiado significa ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Eu gosto dessa ideia. Quando eu completei 7 anos de idade, e na época meus pais me matricularam no que era a primeira série do ensino básico fundamental, hoje já seria o equivalente ao 2º ano, eu lembro do meu desespero. Era uma escola longe de casa, né? Era um bairro por onde eu não andava, eram pessoas diferentes, eu estava apavorado, morrendo de medo de ir no primeiro dia. Na minha cabeça de criança eu achava que a escola ficava a uns 5 quilômetros. Alguns anos atrás voltei como adulto e com o carro medi 900 metros, não fechou nem 1 quilômetro. Mas para mim como criança parecia uns 5 quilômetros, era muito longe. Eu estava apavorado com tudo, com a distância, com toda a novidade. E naquele primeiro dia de aula, meu pai disse, eu vou te levar à escola. Ele me pegou pela mão, em casa. Ele sai comigo pelo portão, ele anda comigo até chegar à escola, ele não me deixou no portão da escola, ele entrou. Ele descobriu qual era a sala onde eu estava ali matriculado, me colocou naquela fila de alunos, me instruiu a respeito do hino que iriam cantar. Eu brinco que a maioria, né, dos novos aí não faz ideia do que é isso. Eu sou de uma época que a gente cantava o hino nacional todo dia antes de entrar na sala de aula. E ele diz, depois do hino, você segue essa professora, essa fila, vai andar em linha reta e entrar por aquela porta. Pensa no menino que ficou seguro e tranquilo. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo nos guiando, eu lembro dessa imagem. Só que em vez de imaginar papai me pegando em casa para me deixar na fila da escola, eu imagino o Espírito Santo pegando pela minha mão e dizendo, eu vou caminhar com você até o fim, até que você cruze aquela linha, eu não vou largar a sua mão. É por isso que Deus diz, nem o louco vai errar esse caminho. Porque não depende da sua habilidade, não depende do seu conhecimento. Basta apenas que você tenha sensibilidade. Alguém que vai te dirigir. Quem está entendendo, diga amém. O problema é que nós criamos expectativas sobre a vida no Espírito Santo muito distinta do que realmente é. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo uma importância que era dada à pessoa, à obra, a experiência, o relacionamento com o Espírito Santo, que nem de longe nós vemos na igreja moderna. Jesus falou para os seus discípulos o tempo todo a respeito do Espírito Santo. Quando em João 14 ele diz, olha, eu vou preparar lugar, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar um outro ajudador. Às vezes eu li esse texto e eu imaginava o Espírito Santo meio como um estepe. Já que vai faltar um pneu, que Jesus está indo, vamos botar alguém para o carro não ficar capenga. É quase como se ele viesse para tentar manter o nível, não fosse a mesma coisa. Porque muitos de nós não olhamos para o mistério bíblico da Trindade, um só Deus, 3 pessoas,
A maioria de nós não olhamos para o Espírito Santo como uma pessoa. A gente imagina uma coisa, uma energia, uma força. Mas ele é uma pessoa. Mas um dia eu estava meditando em João 16 e eu levei um susto. Porque em João 16, Jesus não fala do Espírito Santo quase como um estepe, alguém que vai se esforçar para tentar manter o mesmo nível. Jesus diz em João 16 para os seus discípulos, convém-vos que eu vá. Ele está dizendo, é importante e necessário para vocês que eu vá. Ele diz, porque se eu não for, o Consolador não vem. Olha a diferença. Jesus não está dizendo agora, o Consolador vem porque eu estou saindo. Ele está dizendo, eu tenho que sair. Porque se eu não sair, o Consolador não vem. Então Jesus está dizendo, eu tenho que sair de cena para que ele venha. Agora ele vem para tentar manter um nível inferior, não. Jesus diz, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Jesus está dizendo, ele não vem só para tentar manter o nível, ele vai subir o nível. Ele vai trabalhar em vocês coisas que nem eu pessoalmente com vocês consegui ainda. Quando você pensa na importância atribuída ao Espírito Santo, que outro dia alguém falou para mim, eu acho que o senhor está supervalorizando o Espírito Santo. Eu falei, aprendi com Jesus. Não só em declarações como a de João 16, Mateus 12, Jesus diz, toda blasfêmia proferida contra o Filho do Homem vai ser perdoada. Ele diz, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Aí outro dia alguém falou, então o Espírito Santo é mais importante? Falei, criatura, um só Deus, 3 pessoas. Embora haja elementos de submissão e hierarquia entre eles, você não pode determinar graus de importância. Mas o que você precisa entender é o papel de cada um. Quando alguém está blasfemando contra a pessoa de Jesus, Paulo diz que ele foi blasfemo antes da conversão, contra Cristo. Porque no temor de um judeu do Velho Testamento, ele não teria feito isso contra Deus o Pai. Quando alguém está blasfemando contra Cristo, o Espírito Santo ainda está trabalhando para arrependê-lo e guiá-lo a Cristo. Mas quando alguém afasta o Espírito Santo, que é o único que pode convencer do pecado, o que é que vem depois? Sabe, nós precisamos entender, o próprio Jesus diz para os discípulos, vocês não vão a lugar nenhum, vocês não fazem coisa alguma, antes de serem cheios do Espírito Santo. Os apóstolos não só entenderam, mas começaram a praticar isso. Atos capítulo 8, Filipe vai pregar em Samaria, um avivamento está acontecendo, as pessoas estão se convertendo, demônios estão sendo expulsos, gente liberta, os enfermos estão sendo curados, muita gente sendo batizada, e a Bíblia diz, quando Jerusalém ouviu que Samaria havia recebido a palavra de Deus, mandou para lá Pedro e João. Todo dia um irmão me viu falando isso, porque Paulo em Gálatas 2 enumera 3 pessoas como as colunas da igreja, Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João. Aí quando eu falei, mandaram para lá nada mais, nada menos do que Pedro e João, o camarada pensou, só diretoria. Isso significa o quê? Que eles estavam dando uma atenção especial. Vão mandar parte do que nós temos de melhor aqui no time. Para quê? A Bíblia diz, porque sobre nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo. Quando eles olham para aquele grupo de novos convertidos, qual é a prioridade? 0. Ele diz, primeiro assunto a ser resolvido. Eles precisam de um encontro com o Espírito Santo. Eles precisam ser introduzidos num outro lugar de experiência, agora que abraçaram a fé. É a mesma coisa que você vai ver em Atos capítulo 19. Em Atos 10, nós temos Paulo pregando na casa de Cornélio, mas não precisou ninguém elaborar um plano. O Espírito Santo caiu sobre os gentios no momento da conversão. Mas quando Paulo chega para pregar em Éfeso, Atos 19 diz que ele encontra um grupo que se intitulam discípulos. Primeira pergunta do checklist que Paulo faz para aquele grupo em Atos 19. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Gente, vamos parar para pensar nisso. Olha, aquela turma está dizendo que é discípulo. Tá bom, vamos checar. Primeira pergunta. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele prega o primeiro sermão e mensagem pública da história da igreja, as pessoas perguntam, que faremos, varões e irmãos? Ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo, porque para vós é a promessa, para os vossos filhos, para os que estão longe, para todos quanto Deus chamar. Eles tinham entendimento, encontrou com Cristo, precisa de um encontro com o Espírito Santo. Aliás, se por um lado o Espírito Santo nos guia a Cristo, por outro, quando encontramos Cristo, ele nos leva ao Espírito Santo. João Batista, quando apresenta o Messias, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Então Paulo chega e pergunta, recebestes vós o Espírito Santo? Depois dele fazer a pergunta, os caras respondem para ele, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E parece muito crente hoje em dia. Nem sabe que o Espírito Santo existe. O que é isso? Paulo do lado de cá, surpreso, pergunta para ele, no que é que vocês foram batizados? O que está por trás dessa pergunta de Paulo? Um tom de indignação e surpresa. Eu não reconheço um evangelho que levaria vocês a Jesus, mas não apresentaria vocês ao Espírito Santo. Me diga exatamente no que é que vocês foram batizados. Aí os caras do lado de cá dizem, o batismo de João, está falando de João Batista. Imagina o Paulo botando a mão na cabeça, com a cara de sabe de nada, inocente. Explicando, gente, João Batista veio com um batismo de arrependimento preparando a vinda do Messias. Ele mesmo anunciou que o Messias estabelecia o seu próprio batismo nas águas e no Espírito Santo. Paulo olha para eles e diz, vamos começar tudo de novo. E o texto nos mostra que ele vai batizá-los nas águas, em nome do Senhor Jesus, depois de pregar. E a Bíblia diz, sobre cada um deles veio o Espírito Santo. Como a igreja tratava o assunto? O mais importante era oferecer ao não crente Jesus. E depois que Jesus entrou, o Espírito Santo precisa participar da vida dessa pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas isso pode ser opinião de homens. Seria um insulto a quem crê que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Que ele registrasse todo esse volume de informação para depois a gente acreditar que era só o que os homens achavam. Mas para descartar essa ideia boba, vamos para Atos capítulo 9. Quando Paulo se converte, o encontro que ele tem com Cristo marca profundamente a sua vida. E no relato você observa que depois que Paulo foi guiado a Damasco, que não está enxergando nada, depois daquela luz resplandecente que ele viu, agora o Senhor aparece numa visão a um discípulo chamado Ananias. E ele diz para Ananias, tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, versão mineira, e diz para Ananias, Ananias, eu preciso de você. Ananias, eis-me aqui, Senhor, quero cooperar contigo, o que é que precisa? Ó, você vai na rua tal, na casa de fulano de tal, e procura por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Quando Jesus fala isso, Ananias diz, não é flor que se cheire. Era o maior perseguidor da igreja. Imagino que na linguagem de hoje seria a hora de Jesus dizer, sabe de nada, inocente. Eu já ganhei o cara. Eu apareci para ele. Ele já foi transportado para o nosso lado, Ananias. O cara faz 3 dias, está trancado num quarto sem comer nem beber, orando. Gente, ninguém vai negar o impacto da experiência, a legitimidade da conversão. Quantos crentes você conhece que depois de entregar a vida a Jesus, ficaram 3 dias trancados num quarto orando sem comer nem beber? A evidência do impacto da experiência está lá, mas mesmo assim Jesus diz para Ananias, agora eu preciso que você vá lá onde o Saulo está. Impõe as mãos sobre ele para que 2 coisas aconteçam. Primeiro, que ele volte a ver, porque até então ele não está enxergando nada. E Jesus diz, segundo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Irmão, cabeça da igreja dizendo, não importa se eu ganhei o cara, se ele tem um impacto de conversão maior do que a de vocês, ele precisa do Espírito Santo. Leve isso para ele, Ananias. Agora, se nós como igreja entendêssemos a importância que foi dada à pessoa, mas não só à pessoa e à obra de forma isolada do Espírito Santo, mas da nossa responsabilidade de interagir com ele, seria tudo diferente. Em Atos 13 nós temos o início da obra missionária. Em Atos 8, meu amigo pastor Marcelo Jamal disse que nós temos missões acidentais. Por causa da perseguição, o povo foge, enquanto está fugindo vai pregando o evangelho, nada planejado. Acidente na perspectiva humana, gerenciamento divino. Mas em Atos 13, começa-se missões intencionais, debaixo de convicção do Espírito Santo, planejamento estratégico. Eles decidem levar o evangelho em larga escala para o mundo todo. E agora o desafio, tanto de conversão como discipulado, é outro nível, é outra conversa. Porque um judeu pregar para outro era relativamente mais fácil do que pregar para o gentil. Pastor, como assim? Então deixa eu dar um exemplo. Evangelizar brasileiro é muito mais fácil do que evangelizar pessoas de algumas nacionalidades, porque nós somos um país de cultura cristã. Por causa do catolicismo, desde o início da nossa história, sendo fortemente estabelecido, nós temos uma cultura cristã. Então a maioria das pessoas já ouviu falar e acredita em Deus e diabo, céu e inferno, anjo e demônio, certo e errado. E quem não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ainda tem uma chance
de aceitar que ela contenha. Então você tem uma abertura e pontos comuns por onde você pode começar a trabalhar. Agora vai pregar para o hindu lá na Índia. Porque a palavra de Deus, ele olha para você e diz que Deus, eles querem milhões de deuses. Não, mas a palavra do... Não, esse é um, e o resto, tudo é relativizado. É por isso que o evangelho tinha que ser pregado com força de sinais, prodígios e milagres. Mas mesmo depois que esses caras convertiam, irmão, pensa no trabalho de discipular. O que o judeu convertia, sabia que só podia ter um único Deus, não podia ter ídolos. Já sabia de valores de honestidade, já não aceitava imoralidade. Mas agora eles tinham uma experiência com Cristo e traziam aquela bagagem de revelação do Velho Testamento, sobre a qual a perspectiva do Novo seria construída. Agora, quando o gentio se convertia, não sabia nada de coisa nenhuma. Então o trabalho para discipular era enorme. Porque agora tinha que dizer para esse novo convertido, olha, idolatria não pode. Ele cresceu praticando culto a ídolos. Imoralidade também não. Eles praticavam imoralidade dentro do contexto do culto aos ídolos. Então agora trabalhar os valores requeria uma intensidade, uma dedicação muito maior. Por que eu estou falando do desafio? Porque quando você pensa nessa perspectiva, o que Paulo e Barnabé começam a fazer quando sai pregar o evangelho, parece um ato de insanidade. Eles chegam na cidade, pregam o evangelho com poder, atraem um pequeno grupo e dão gás naquela turma. Eles não ficavam muitos meses num lugar. Com o tempo, a progressão do trabalho, a ideia, a maneira de trabalhar também foi mudando. Quando você chega em Atos 19, estamos falando de outras viagens missionárias, Paulo fica 2 anos em Éfeso. Mas eles não faziam isso no início. Então ele juntava aquele grupo, dava um gás e dizia para os novos convertidos, segura aí galera, porque nós vamos para outra cidade pregar o evangelho. E aí na outra cidade eles faziam a mesma coisa, juntavam um grupo, davam um gás e diziam a mesma coisa dos primeiros, segura a onda aí, que nós vamos para outra cidade. E eles iam mudando de cidade em cidade e não deixava nenhum pastor, não tinha líder sobre aqueles grupos. Atos 14 nos mostra que depois da viagem missionária de Atos 13, eles voltam de cidade em cidade para estabelecer os primeiros presbíteros, não tinha líder. Quando eles saíam, o grupo não só ficava sem pastor, mas também eles não tinham Bíblia. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. O Velho Testamento era acessível só aos judeus nas sinagogas. Esse povo não teve contato com a Bíblia antes. E quando os apóstolos iam embora, eles não tinham a Bíblia para continuar lendo. Não tinha classes de discipulado depois da ida deles mais. Eles não tinham, nós equivocadamente chamamos o prédio de igreja, isso não é igreja, é só um auditório, a igreja somos nós. Mas a gente tem um quartel-general desse, ajude muito. Não só no senso de identidade, mas de trabalho, de continuidade. Muitos daqueles grupos continuavam apenas com reuniões nas casas. Eles não tinham isso. Aí eu fico pensando, hoje em dia, nós damos prédio, nós damos Bíblia, nós damos pastor, e é difícil os crentes ficar firmes na fé. Agora imagina aquele tipo de gente convertido, sem nenhum background, sem nenhum pano de fundo cultural, com nada daquilo, tiveram uma experiência, uma atenção nos primeiros meses, e agora, entre aspas, estão por conta própria. Eu pensava, que loucura é essa? Só que eles tinham mais resultado do que a gente. Mais e melhores. Porque havia um segredo que nós temos desprezado. 1 de João 2, 20 e 27 é claro sobre isso. Vou misturar os 2 versículos. Ele diz, vós tendes a unção do santo e todos têm desconhecimento. No 27 ele diz, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Eles diziam para esse grupo de discípulos, nós não podemos ficar aqui, o evangelho tem que ser espalhado para o mundo, vocês não podem depender de nós. O que de melhor um discipulador pode oferecer a um discípulo é ensiná-lo a depender do Espírito Santo. Eles diziam, nós estamos saindo, mas há uma voz que vai acompanhar vocês no caminho, dizendo, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Vocês precisam de relacionamento com o Espírito Santo. E esse segredo, que fazia toda a diferença, é o que nós simplesmente começamos a deixar de lado. As pessoas mistificaram demais a liderança do Espírito Santo. Outro dia um irmão falou, pastor, Deus não fala comigo. Eu falei, como não? Não, Deus não fala. Eu falei, é que você está esperando ouvir uma voz audível, som de trombeta, uma visão espetacular. A forma do Espírito Santo falar conosco é simples. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer a propaganda nessa terça-noite. No nosso alcance mais. Eu sei que o de vocês está na quarta. Se quiserem acompanhar online, eu vou trazer um ensino precioso sobre como ser guiado pelo Espírito Santo em detalhes. Mas vamos resumir a coisa.
Em Romanos 8,16, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como um crente sabe que nasceu de novo? Uma vez me perguntaram, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Se você morresse agora, você tem certeza que ia para o céu? Sim. Como que você sabe que você ia? Você já viu Jesus? Ele já te apareceu dizendo, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Eu falei, não. Um anjo apareceu para você, te deu uma cópia autenticada do livro da vida, o número de protocolo tal, apresenta isso na entrada. Eu falei, também não. Ele falou, você já viu o céu? Eu falei, também não. Você já ouviu uma voz? Eu falei, também não. Ele falou, como é que você sabe que é crente? E eu respondi para ele, eu sei porque sei porque sei. Eu não sabia como é que eu sabia, mas eu sabia que eu sabia, e que eu sabia muito. Eu só não sabia de onde vinha tanto sabimento ou sabeção. Mas que eu sabia, eu sabia. Acho que eu nunca conjuguei tanto o verbo saber. Aí esse pastor me disse, eu vou te mostrar qual é a fonte da sua sapiência. E aí eu aprendi naquele dia que não é sabimento nem sabeção. Ele diz, o Espírito testifica, testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma certeza interior que vem do Espírito Santo. E o crente sabe que é filho de Deus. Mas ele não precisou ter uma visão espetacular, ele não precisou de uma voz audível. Gente, a maneira do Espírito Santo comunicar é simples no nosso íntimo. O problema é que nós não prestamos atenção. Aí esse irmão está dizendo, Deus não fala comigo. Eu falei, fala, todo culto você tem um exercício de ouvir a voz dele. Quando chega a hora da oferta, duas vozes falam dentro de você. Uma diz, dá nada não. Ou dá essa menorzinha aí que está na carteira. A outra voz diz, dá sim, pula para outra, pega aquela maior. Eu falei, imaginando, e não estou fazendo chacota com quem tem problema, que é digno de compaixão e de acompanhamento. Mas eu falei para aquele irmão, considerando que você não é um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, eu falei, como que você tem duas vozes discutindo dentro de você? Então, com certeza, uma delas não é sua. Eu olhei para ele e falei, considerando que nós já sabemos qual é a sua própria voz falando, seu avarento. Eu falei, de quem é a outra? Chamo você de voz, de sugestão, de pensamento, de sentimento. De quem é a outra fonte de sugestão para você ofertar? Aí ele querendo desconversar, falou, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu, para querer que você oferte. Mas o Espírito Santo trabalha de forma simples. Você chega numa roda lá no trabalho ou na escola e a turma está contando piada. E você começou a divertir e rir, mas de repente migrou de piada para piada suja. E o problema da piada suja não é falta de graça. É que a graça tem a ver com outros valores dos quais nós não partilhamos. Mas você não só continuou rindo, como já abriu o baú da velha vida, contou nós também, todo mundo riu, e você achou que estava arrasando, mas quando você sai tem um desconforto dentro de você. Não é uma voz, não é uma visão, você não sabe explicar, mas algo dentro de você está dizendo, esse não é o seu lugar. Você não deveria ter permanecido nessa roda, nem rido e nem falado o que falou. Isso não é só a sua consciência, é o Espírito Santo. Mas vamos mudar de roda, porque essa era dos ímpios. Você juntou numa outra roda que é a dos crentes. Mas aqueles crentes da linguinha bifurcada. Daqueles que o veneno corre no canto da boca. E a turma se uniu para descer a lenha no outro crente que não está presente. E você juntou com eles, fez da sua língua um chicote, açoitou o pobre do crente que não tinha o direito de defesa. E quando você sai de lá, por mais convencido que o outro seja errado que você estava, tem algo dentro de você dizendo, você não deveria ter falado do seu irmão dessa forma. E aí você começa a discutir. Não, mas ele mereceu e tal. Irmão, se o Espírito Santo não fala com o crente, ele é das criaturas mais loucas que existe. De vez em quando eu falo com alguns, então com quem que você fica discutindo? Com você mesmo? Agora vamos falar do crente sério. Aquele que entrou no lugar de oração para ter o tempo devocional. Ele começou a entrar no lugar em Deus, daqui a pouco ele está quebrantado. Ah, Jesus! Pode pedir qualquer coisa que eu te dou. E aí o Espírito Santo, que ele ainda não entendeu o que o Espírito Santo fala, perdoa fulano. Não. Fulano não. E aquilo volta dentro dele. Lembre de quantos bons momentos vocês já tiveram juntos. Da amizade, da história de vocês. Não deixe o que aconteceu afastado. Não. Aí em algum momento ele está até cedendo. Ele diz, posso até perdoar, mas vai ter que vir mendigando, rastejando. A minha vontade é perguntar com quem que você está discutindo, crente. Porque nós fantasiamos esse negócio de que o Espírito Santo não fala com a gente. Porque nós não percebemos a forma simples que ele tem de comunicar.
Quando o marido ou a esposa discute com o cônjuge, algo lá dentro de você está dizendo, não é a forma certa de falar. Não é só depois. Alguns, infelizmente, só quando a emoção abaixou, que ele vai sentir depois que estava errado. Nós temos oportunidades a cada momento. E se nós formos sensíveis, o Espírito Santo vai nos guiar em tudo. Eu não estou dizendo que cada vez que você for atravessar a rua, você tem que dobrar o joelho e perguntar ao Espírito Santo, passa aqui na faixa de pedestre ou ali na frente. Que cada manhã que você acorda, você tem que ficar meia hora orando em línguas na frente do guarda-roupa, dizendo, Espírito Santo, qual é o look de hoje? Embora, na boa, eu acho que algumas irmãs podiam orar um pouquinho mais antes de se vestir. Hashtag fica a dica. Sabe, não é isso, mas é estar sensível, é ter a percepção. Porque há momentos onde essas sugestões vão vir. E nós precisamos prestar atenção. E ser guiado pelo Espírito Santo é algo mais simples do que parece, mas é a experiência mais vital. Quem está entendendo, diga amém. O problema é que nós criamos uma expectativa de avivamento, como se Deus é que tivesse que vir com tudo para cima da gente. Avivamento na cabeça de muito crente é uma espécie de enchente espiritual. Vai inundar tudo, da noite para o dia, vai alagar, vai encher tudo. A visão que eu vejo em Ezequiel 47 é outra. E eu queria que você já ficasse em pé para parecer que está acabando. Ezequiel fala de águas que saem do santuário. Não são águas quaisquer. Na visão que ele tem por onde aquele rio passa, tudo volta a viver. O livro do Apocalipse fala que as águas emanam do trono de Deus, enquanto que Ezequiel fala só do santuário. Elas têm o poder de produzir o que nenhum homem ou nada humano produz. Então elas são uma referência clara de uma ação e de uma obra divina. No livro dos Salmos nós lemos a um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu creio que isso retrata a obra do Espírito. Agora, Ezequiel está diante desse rio e um anjo ao seu lado. E o anjo diz para ele, vem comigo, eles medem 1000 côvados, está mais ou menos meio quilômetro. Ele diz, depois de medir 1000 côvados, a água dava no tornozelo. Mas eles não pararam. E por que não pararam? Porque não era hora de parar. O anjo diz, segue mais 1000, agora mais 1000 côvados, total de 1 quilômetro. Água nos joelhos. Mas não pararam. Por que não pararam? Responda, porque não era hora de parar. Vamos treinar? Por que não pararam? Então ele diz, mais 1000 côvados. Agora com 1,5 km, água nos lombos, acima da cintura. Mas também não pararam. Por que não pararam? Quando era hora de parar? Quando a medição foi interrompida, não era quando se chega ao outro lado. Ele diz, então se mediu mais 1000 côvados, total de 4.000 côvados, agora 2 quilômetros. Ele diz, eram águas profundas. Vou repetir, águas profundas. Ele diz, águas para se nadar, porque já não dá mais pé. Eu e você não fomos chamados para andar no raso, água no tornozelo, nem água no joelho, nem água nos lombos. Deus quer que eu e você entremos no lugar das águas profundas. Agora preste atenção, não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que entrar no rio. Dá para entender a diferença? Tem crente uma vida inteira esperando o rio invadir. E o rio, que é o próprio Espírito Santo, olhando para o crente dizendo, e eu estou esperando você entrar. Outro dia um crente reclamou comigo, eu estava ensinando sobre dons. Ele falou, faz quase 30 anos que eu sou crente, Deus não me dá dom. Eu falei, em primeiro lugar não é dom, é dom. Eu falei, segundo a Bíblia diz que você tem que buscar. Você está a vida inteira esperando Deus fazer algo, e Deus está a vida inteira esperando você se posicionar e buscar. O rio não vai invadir você. Mas outra coisa que eu aprendo na dinâmica do rio é que à medida que eu e você entramos, a gente fica imaginando que a gente vai ter mais do rio. Na verdade, o rio está esperando ter mais de você. É você que vai entrando e afundando. É você que vai entrando e afundando. O nosso entendimento de ser cheio do Espírito é equivocado. A gente imagina que a gente chegou no culto assim com meio tanque do Espírito Santo. Aí a semelhança do carro no poço. Aleluia, esse culto eu sei tanque cheio. A gente imagina que ser cheio do Espírito Santo é ter mais dele. Não. Em João 3,34 a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. E não vai te dando aos poucos.
Então, pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser totalmente preenchido e ocupado por Ele em todas as áreas. Em outras palavras, é quando Ele tem mais de você. Ser cheio do Espírito é a rendição plena, total. E à medida que eu e você vamos entrando mais, Ele vai tendo mais, em algum momento, enquanto a água está no tornozelo, enquanto a água está no joelho, nos lombos, eu e você com o pé no chão, a gente está escolhendo para onde vai. Mas olha que não dá mais pé. É o rio que te carrega. É o rio que assume o controle. Há um lugar de rendição, onde eu e você perdemos o controle e Ele assume. E nós precisamos entrar nesse lugar. Eu vou repetir o que eu falei antes, não importa quanta comida você já comeu. Se parar de comer, você morre. Não importa quanta experiência com o Espírito Santo você teve. Se parar de relacionar com Ele, você morre. Se eu e você queremos terminar essa carreira, nós não podemos perder de vista o que é interagir e corresponder com o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia fala a respeito de não entristecê-lo. 1 Tessalonicenses 5,19 fala de não apagá-lo. Porque a Bíblia está dizendo que tem um botão dotado de alta tecnologia espiritual que se o crente descobrir, apertar, puf, o Espírito Santo deixou de existir. Não. Apagá-lo não é que ele vai deixar de existir, mas você apaga a influência dele na sua vida. O Espírito Santo é comparado a um fogo que para se manter aceso precisa de combustível. E quem alimenta o fogo é você. Se você não interage, não alimenta o fogo, a ação dele vai diminuindo, 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 retraindo. E pode chegar ao ponto de se apagar completamente. Estevão fala de pessoas que resistiam ao Espírito Santo. Significa que a obra dele não é unilateral e forçada. Ele pode ser resistido. Se não houver interação, não adianta. Tiago diz que o Espírito Santo arde em ciúmes. Quando eu e você começamos a olhar demais para o mundo, em vez de ter olhos só para Jesus. Em todas essas esferas, seja falando de entristecê-lo, de enciumá-lo, de resisti-lo ou de apagá-lo, nós estamos falando de gente que está trabalhando na contramão do relacionamento que deveria cultivar. O problema desse grupo que caiu lá em Hebreus não foi a falta de um dia participar do Espírito Santo. Foi a falta de continuar retendo a água da chuva. Eu oro que na abertura desse mês do sobrenatural, você não busque apenas experiências. Nós precisamos mais do que isso. Experiências são efeitos colaterais de um relacionamento. Domingo passado eu estava almoçando em Recife, depois de pregar numa igreja pela manhã, iria pregar em outra noite. Enquanto almoçava, naquele restaurante todo, tirando o pessoal da mesa com quem eu conversava, eu só conseguia enxergar uma pessoa, ele me chamava a atenção o tempo todo. Era um senhor trabalhando na limpeza, com a vassoura, recolhendo tudo que caía das mesas imediatamente. Ele discreto, movia de um lado para o outro. Mas o tempo todo eu sentia que era o Espírito Santo chamando a minha atenção. Não ouvi uma voz, não tive uma palavra, mas depois de anos no relacionamento eu já sei. É como se ele dissesse, preste atenção. Eu sabia que Deus queria me usar na vida daquele cara. Eu fico orando por ele ao longo do almoço. Eu sabia que eu ia entregar uma palavra de Deus para ele. E eu falei, Deus, se o Senhor trouxer ele aqui perto da mesa. E eu falei para Deus, é o Senhor que tem que trazer, porque eu estava na última mesa, aquela lá do canto. Eu falei, ele só deve ir para cá se o Senhor trouxer. Eu falo aqui mesmo, senão eu abordo ele na saída. Bom, até o fim do almoço ele não apareceu, eu abordei ele na saída. Falei para ele, eu sou um cristão, sirvo a Deus. Imagino que você também, pela natureza do que ele está me levando a falar a você. Eu só sabia que Deus estava trazendo uma promoção para ele. Eu entendia que não era uma coisa profissional apenas. Era ministerial. Falei, você serve a Deus? Ele falou, sim. Falei, eu posso te falar isso aqui? Ou você prefere um lugar reservado? Ele deu uma olhada em volta, acho que existem algumas regras. Ele falou, o senhor pode me esperar no banheiro? Falei, estou indo e te espero lá. Entrei pela porta do banheiro. Quando ele entrou, ia nem saber dos clientes que estavam no banheiro. Entreguei uma palavra de Deus. Pastor, o senhor sabia que ia falar? Não, mas eu sabia que viria. E a hora que eu comecei a falar com ele, Deus me deu uma palavra. Ele começou a chorar e falou, eu tenho ouvido muito isso da parte de Deus. Várias pessoas estão me abordando. Ele diz, não tem como negar que é Deus. Orei com ele, abençoei a vida dele e saí. Minhas melhores experiências não são necessariamente nos cultos. Mas onde quer que eu e você estejamos, a gente tem que estar atento
aos impulsos do Espírito Santo. Às vezes eu dou dinheiro para gente que eu nunca vi na vida. Mas tem hora que eu bato o olho em um e eu entendo, é um crente, pediu algo a Deus e eu sou uma resposta de Deus na vida dele. Às vezes é compartilhar o Evangelho, às vezes é orar por uma enfermidade, por cura, o que quer que seja. Eu e você podemos viver uma vida diária de interação com Ele. O problema é quando começamos a entristecê-lo, um processo se inicia. E o problema não é entristecê-lo uma vez, nem duas, nem três ou quatro. É quando isso vai se tornando um estilo de vida e cada vez mais frequente. Então nós vamos apagando ele aos poucos, e ele vai estando cada vez mais longe. Eu já ouvi muitos desviados dizerem: pastor, teve um momento que estava insuportável para mim, porque Deus parecia estar cada vez mais distante. Falei: a solução sua foi correr para mais longe? Eu sei que tem pessoas aqui que não deixaram a sua rotina de vida cristã da igreja, mas já não tem sentido aquele sabor doce da presença de Deus. Você não pode perder isso. Aliás, você não precisa nem do culto. Enquanto eu dirigia para cá, a nuvem da glória estava lá dentro do meu carro. Eu orava, eu chorava. Nós podemos viver isso o tempo todo. Comunhão com o Espírito Santo. Mas pastor, o senhor está dizendo, depois que entendeu isso, nunca mais entristeceu o Espírito Santo? Não. Eu queria estar te dizendo isso. Mas isso não é verdade. Mas eu tenho entristecido cada vez menos. Nenhum de nós acorda amanhã pensando: hoje é dia de maldade, vou chutar o balde, estragar tudo. Às vezes são distrações. Eu muitas vezes já feri as pessoas que eu mais amo, minha mulher, meus filhos. Não acordei pensando que eu posso fazer para prejudicar ou causar dor emocional em alguém que eu amo. Mas muitas vezes é desatenção. Não prestei atenção em algo que era importante, em algo que eles me pediam. A distração, a agitação, errei. O que é que a gente faz? A gente não desiste do relacionamento. Eu tenho que ir lá depois arrependido e dizer: me perdoe. Eu não prestei atenção em você. Eu não dei importância. Eu não percebi que eu estava te ferindo. Mas você é importante para mim, me perdoe. Eu não quero viver fazendo isso. Eu quero que a gente reaproxime, que não haja distância. E com o Espírito Santo não é diferente. Momentos como esse, nenhum de nós deveria se colocar no lugar de culpa ou condenação. Pastor, o senhor está falando, eu estou vendo que meu negócio está feio. O que a gente precisa entender é o amor de Deus, dizendo: eu quero você de volta. Quando o Senhor fala com o anjo da igreja de Éfeso sobre ter perdido o primeiro amor, ele diz: arrepende-te, lembra de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Deus não está apontando o erro para colocar culpa ou condenação, afastar. Ele está dizendo: eu quero te recuperar. E nessa noite o Espírito de Deus quer reacender aquela faísca de ignição no coração de muitos de vocês. Talvez você diga: pastor, eu estou no meu melhor momento com ele, pode ficar melhor ainda. Então eu gostaria que a princípio você não cantasse com os músicos. Eu quero que você ore. Ore como você sentir que deve orar. Em voz alta, em voz baixa, em português, em outras línguas. Eu creio que alguns que ainda não foram batizados no Espírito Santo podem ter essa experiência aqui agora. Nós não podemos, pelo protocolo de segurança, tocar em ninguém, mas o Espírito Santo não precisa disso. A Bíblia diz que Pedro nem tinha terminado o sermão dele, e o Espírito Santo caiu sobre as pessoas na casa de Cornélio. Ele pode vir sobre você aí onde você está. Mas mais importante do que apenas buscar experiências nesse mês, vamos fortalecer o relacionamento com o Espírito Santo. E as consequências serão, e as experiências serão consequência, efeito colateral. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé. A gente tem esse protocolo, né? Às vezes por costume. Mas ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, como você quiser. Mas nesse momento não se distraia. Não tenha pressa de sair. Esses minutos podem ser muito valiosos para você. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, na minha limitação, comunicar e expressar aquilo que o Senhor tem me orientado, encorajado e exortado. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra no coração dos meus irmãos e irmãs, será só um discurso, só uma aula. E nós precisamos de mais do que isso. Espírito Santo, sopra sobre nós.
Nós clamamos pelo teu toque nessa noite. Nós clamamos seja uma noite de restauração do relacionamento contigo. Nós oramos seja um ponto de despertamento para adentrarmos o rio. Nós queremos não apenas ter mais do Senhor, mas que o Senhor tenha mais de nós. Nós queremos entrar nesse lugar de correspondência e interação como nunca antes. Traz entendimento e aplicação personalizada da tua palavra. Traz teu sopro de vida. Traz teu toque sobre nós. Nós oramos que esse mês de fevereiro seja profético, restaurando o entendimento, a resposta para se viver o sobrenatural. Não apenas nesse mês, mas que seja um start, um recomeço de Deus nas nossas vidas. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, nós clamamos em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.